Fala galera, beleza? Mais um exercício gostoso de Python para eu e você trocarmos aprendizados e a gente fazer coisas interessantes. Dessa vez a gente vai falar sobre números primos. A gente vai aprender a calcular muitos números primos de uma forma muito rápida usando programação, porque de cabeça ia demorar pra caramba, né? A gente já fez um vídeo sobre saber se o número é primo ou não, e basicamente, para saber se o número é primo ou não, por exemplo, se o número 10 é primo, lembra, o número é primo se ele só é divisível por um e por ele mesmo. Ou seja, se ele for divisível por qualquer número entre um e ele mesmo, por exemplo, o 10 for divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, ele não é primo. E a gente já fez esse exercício, algoritmo, você pode procurar aqui no nosso canal, e a gente vai usar isso como base para a gente aprender a fazer, ver, enfim, muitos números primos ao mesmo tempo. A gente vai usar esse cálculo para, enfim, fazer milhares aí de números primos e aparecendo, e você vai ver quão rápido a gente consegue achar os números primos. Então, basicamente, a gente começa com um número, por exemplo, 4, e a gente vai testar o seguinte, a gente coloca assim, ó, for i, eu vou colocar uma variável auxiliar, que ela vai começar com zero aqui, e aí eu posso ir aumentando ela. Só que eu não quero que ela comece com zero, né? Então eu vou colocar para ela começar com 2, né? Essa primeira coisinha aqui do range, opa, in range, é o valor que ela começa e o último, na verdade eu vou colocar n aqui, né? É, eu coloco 2, que é o que eu quero que ela comece, porque eu não quero que ela comece com 1. E o n ele vai até um menos que ele. Então aqui, por exemplo, se o meu n, eu vou colocar um número maior. Se o meu n for 10, o i, ó, vou até colocar o print pra gente ver se tá certinho. Ele vai provavelmente do 2 até o 9, ó, exatamente, que é os números que eu quero dividir pelo meu número principal para ver se ele é divisível ou não. Então, basicamente, como é que eu faço aqui, ó? Se eu faço um teste, ó. Se ele é divisível, opa, o n, tá? E aí, como que eu vejo se ele é divisível? Eu faço o resto da divisão por i. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando meu número inicial, eu estou vendo se o resto da divisão pelo número que está aumentando aqui, né? Cada hora do laço ele vai aumentando em um. Se o resto da divisão for zero, quer dizer, se ele é divisível, né? Então lembra, quando eu divido 4 por 2, dá 2 e o resto é zero. Esse operador, o resto da divisão, que é o porcentagem, é esse resto. Então, se o resto da divisão é zero, quer dizer que ele é divisível, ou seja, ele não é primo. Se eu achar, vai ser basicamente assim. Se eu achar um número que ele divide exato, quer dizer que ele não é primo, que ele dividiu por algum que é diferente de um e ele mesmo, beleza? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, é, vou deixar assim. E basicamente eu preciso falar. Só vou colocar primeiro, ó, pra gente fazer com calma. Vou colocar achei, tá? E aí vamos testar aqui o 10, só para você ver como é que tá funcionando, ó. Ele achou dois números, tá vendo? Ó? Como ele imprimiu, achou dois, e do 10 ele provavelmente imprimiu no 2 e no... Vou até colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Só pra gente, só como... Isso não é importante, não precisava ter feito, mas só pra ficar bonitinho, pra você ver que tá funcionando, ó. Então ele achou o 2 e o 5, são os dois números que dividem em 10. Vou colocar um número maior, por exemplo, 25. Ele vai achar 5, vai achar outros números também, ó. Só 5, enfim, que divide 25, beleza? Então ele foi, no 25, ele foi do 2 até o 24, isso, e só achou o 5. Então, de qualquer forma, o 25 não é primo porque ele achou algum número. Então, basicamente, a gente faz isso, ele testa todos, né? Eu posso colocar um número maior, por exemplo, 250, aí ele vai achar vários, né? 2, 5, 10, ele achou vários números, e você vê que ele divide muito rapidão aí por todos, né? Então, beleza, está funcionando. E aí, basicamente, que a gente colocar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui uma variável que chama, vamos chamar de primo, e a gente vai supor que ele é primo. A gente vai criar uma variável, dar o valor 1 para ela, e se ele achar algum número que ele não divide, a gente vai transformar essa variável para zero. E aí, quando a gente terminar o laço, a gente vai fazer assim, ó, se essa variável ela é 1, quer dizer que é o valor lá do início, que ele não achou nenhuma. Então a gente pode colocar assim, ó, vamos fazer um print de n é primo, né? Mas se a gente achar, se a gente não achar, quer dizer, desculpa, se o primo não for igual a 1, for igual a 0 ou igual a outro valor, enfim, a gente vai colocar aqui n não é primo. Não é primo. E aí a gente já consegue testar aqui. Então, basicamente, o que a gente fez isso, a gente criou uma coisa em programação que a gente chama de uma flag, uma bandeirinha, que é uma variável auxiliar que ela só vai ter dois valores nesse caso. Se ela
a gente supõe que o número é primo e testa todas as divisões para ver se alguém divide. Se alguém divide, a gente troca ela para zero. E aí, depois que rolar esse laço inteiro, a gente testa para ver se ela é 0 ou 1. Então, 250 vai dar não é primo. Mas se a gente pegar um número, por exemplo, 7, que eu acredito que é um número primo, né? Ele vai tá dizendo que é primo. Talvez o 13 também seja primo, eu não tenho certeza absoluta. Vamos ver, o 13 é primo também. Beleza? Então tá, aí a gente já fez a parte do exercício do primo, que é mais simples. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um laço em volta disso, a gente vai colocar aqui, ó, for n in range, e aí você pode escolher qual número você quer. Eu vou colocar até 1000 aqui, pra gente achar, pra gente testar os 1000 primeiros números, tá? E aí eu vou colocar um laço pro n começar, pode ser do 0 até o 999, ou enfim, do 0 até o 1000. Vamos começar do. Vamos começar do 3, né? Não faz sentido a gente testar abaixo do 3. Poderia testar, mas já dá pra ver a definição. Vamos testar aqui a partir do 3, faz mais sentido. Vamos tirar isso aqui. E é basicamente isso. Eu acho que já tá pronto. Deixa eu ver. Eu coloco N, vejo primo, faço laço e tal. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Beleza? Olha só que louco. Eu vou colocar até mais um zero aqui que ele fez muito rápido, ó. Eu vou colocar até o 10.000. E olha só que maluquice como ele faz cálculo rápido. Porque pensa, para cada um desses números, ele tá fazendo a divisão de todos os números do 2, do 2 até 1 menos ele. Então por isso que cada vez o cálculo tá ficando um pouco mais devagar. Porque conforme os números vão aumentando, por exemplo, já tá no 6.000 aqui quase, ele tá fazendo mais divisões para checar se o número chegou nele, tá? Então aqui já tá no 7.000, tá vendo? Tá, não sei se dá pra você notar, mas tá ficando um pouquinho mais devagar cada vez que ele vai fazendo, porque vai aumentando o número de números que ele precisa dividir, tá? Aí, claro que a gente poderia fazer várias coisas aqui para aumentar a performance, para dividir mais rápido, que, enfim, são várias técnicas que dá para fazer, que eu não vou comentar, porque senão é muito o intuito do vídeo, mas a gente conseguiria fazer ele calcular muito mais rápido, tem vários algoritmos para cálculo de primo de forma mais rápido, mas tá aí, por exemplo, a gente conseguiu fazer um exercício aqui em poucos minutos, que ele testa todos os números de 1 ou de 3, enfim, até 10.000 para ver se eles são primos ou não. Então, parabéns, você fez um exercício que agora você sabe que o número 9.973 é primo, e isso vai mudar sua vida! Então, gente, é isso aí. Espero que tenha dado para entender. É interessante que aqui tem um laço dentro do outro, né? Então, para cada número, ele vai fazer todas essas divisões e depois do laço tem um condicional aqui. Então, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí, compartilhe, mande esse vídeo para alguém. E é isso aí, vamos continuar aprendendo. Até a próxima.